Bom dia, caros alunos. Nessa videoaula de hoje a gente vai estar vendo aí a parte de centralização das projeções ortogonais, ok? Como nós vimos na aula dessa semana aí, como vocês já estão se preparando, já estão buscando conhecimento, olhando o material que foi disponibilizado para vocês, nós vamos ver então como centralizar as projeções ortogonais, tá ok? Então nessa condição, primeiramente, vamos recapitular algumas coisas que nós já vimos, que vocês já viram ao longo dessa semana. Nós observamos uma perspectiva isométrica e nós queremos retirar as projeções ortogonais desta perspectiva. Sendo assim, é possível desenhar, retirar as projeções ortogonais de uma peça a partir do que nós chamamos dos diedros. Nessa condição, existem 4 diedros que podem ser trabalhados. Porém, aqui no Brasil e na grande parte dos países que trabalham com associados ao SI, ao Sistema Internacional, eles trabalham no primeiro diedro, que é esse layout que nós estamos vendo aqui, já desenhado. Enquanto países, Japão, Estados Unidos, Inglaterra e alguns outros países, eles trabalham no terceiro diedro, principalmente os Estados Unidos, eles trabalham no terceiro diedro. Nós aqui no Brasil, pelo sistema internacional, nós trabalhamos no sistema SI. Nós acompanhamos o sistema internacional. Então, nosso layout para a projeção das perspectivas, das projeções ortogonais, é essa condição, seguindo o primeiro diedro, onde eu tenho a vista frontal, a vista superior, a vista inferior, a vista lateral direita, a vista lateral esquerda e a vista traseira. Eu indico para os alunos, eu oriento os alunos, ao observarem a perspectiva isométrica, sempre adotarem essa face aqui, como a vista frontal. Por quê? Porque ao adotarem essa vista como a vista frontal, você tem esta lateral como a sua vista lateral esquerda. E, posteriormente, essa vista, a vista superior. Isso é regra? Isso é uma convenção que sempre vai ser assim? Não. Eu oriento a isso. Por quê? Porque se você seguir nessa condição, você sempre vai ter as 3 vistas básicas de uma projeção. Vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Como nós vamos ver no decorrer dessa aula, essas são as vistas básicas de uma peça. Então, se você adotar essa vista aqui como a sua vista frontal, todas as 3 vistas básicas, você está observando ela, você está enxergando ela numa perspectiva. Porém, se você alterar e pegar esta vista aqui, como a sua vista frontal, a sua
sua vista lateral que você tem não é mais a esquerda, e sim a vista lateral direita. A lateral esquerda, se você observar, ela está escondida aqui, ó, nessa projeção aqui, ó. Por isso que eu sempre indico a você, aluno, adotar essa vista aqui na perspectiva como a sua vista frontal. Eu indico, eu oriento, isso não é obrigatório, tá ok? Isso é uma análise que você tem que fazer, beleza? A projeção ortogonal, ela projeta as 6 vistas dessa peça. A vista frontal, a vista inferior, a vista superior, a vista lateral direita, a vista lateral esquerda e a vista traseira. Se nós observarmos, eu vou pegar esse apagador aqui para dar como exemplo. A face preta aqui, a face do apagador aqui. Então, vamos ter como a face frontal. Ó. Então, ao rotacionar esse elemento, ó, observa que se essa é a minha face frontal da perspectiva, de acordo com o que ela está aqui, ó, a face frontal, ó. Então, nessa condição, essa face que está com a manchinha azul aqui, ó, com a marquinha azul, ó, é a minha face lateral esquerda. Então observe, ó, ao rotacionar esse elemento de forma bem simples, ó, eu tenho as vistas, eu consigo observar as vistas, ó, lateral esquerda do lado direito da face frontal, da vista frontal. Voltei, face frontal, vista frontal, a lateral direita desenhada do lado esquerdo, ok? Face frontal, parte superior, ó, desenhada na parte, colocado na posição inferior da face frontal. Voltei, face frontal, a inferior na parte de cima da vista frontal. Então é bem simples, ó. Frontal, lateral, esquerda. Frontal, lateral direita. Frontal, superior, frontal, inferior. Frontal, lateral esquerda, vista traseira. Então aí, nessa condição, ó, nós temos a montagem, a modelagem do primeiro diedro aí, dos desenhos em primeiro diedro. Sendo assim, nessa construção, observa que eu desenhei para vocês aqui, ó, a projeção dessa perspectiva. Desse, meio que como se fosse um H, ok? Mais ou menos aí como se fosse um H para ficar fácil da gente interpretar. E aí nós temos, ó, a face frontal com 1, 2, 3 retângulos, ó. 1, 2, 3 retângulos. A face superior, ó, um retângulo, ó, sem nenhuma aresta visível no seu interior. Porém, eu tenho umas linhas tracejadas, que é o que? É essa aresta interna aqui, porque eu, olhando de cima, eu não consigo enxergar essas arestas, mas elas estão ali. Observa, ó, é essa aresta, é esse canto aqui, ó. Esses cantinhos aqui, ó. Então, eu tenho a projeção das vistas, das linhas não visíveis naquela vista. E se você observar, ó,
a vista superior ela é igual à vista inferior. A vista lateral direita e a lateral esquerda, lateral direita e a lateral esquerda, também são iguais. A vista frontal é igual à vista traseira. Por isso, quando nós temos um desenho, uma peça, que ela é simétrica nos seus desenhos, ela tem a similaridade das vistas opostas, lateral direita a oposta à lateral esquerda, a frontal a oposta à vista traseira, a superior a oposta à inferior. Quando eu tenho essa similaridade entre as vistas, nós fazemos uma supressão. Nós suprimimos algumas vistas e nós minimizamos a nossa construção das projeções. Normalmente, nós trabalhamos com somente 3 vistas. As vistas frontal, superior e lateral esquerda. Como nós podemos ver aqui, ó. Essa é a parte simplificada das projeções, aonde eu deixo de desenhar as 6 vistas e só desenho as centrais aqui, ó, para facilitar, para minimizar o meu problema, porque as outras já são iguais, então eu não preciso construir elas. Nesta condição, ó, eu tenho a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Essas são as 3 vistas que normalmente nós projetamos quando nós construímos uma projeção ortogonal. E aí eu quero centralizar essas 3 vistas dentro da minha folha, dentro da folha a qual eu vou desenhar. Ou ainda, em qual folha eu devo desenhar? Não foi uma pergunta que vocês me fizeram na primeira semana de aula? Professor, em qual folha eu devo construir as perspectivas? Através do processo de centralização, eu consigo identificar em qual folha eu consigo desenhar aquele projeto, ok? Por isso que é importante eu executar um planejamento do desenho ao qual eu vou projetar. Isso faz parte do planejamento do desenho, ok? Que aí tudo fica mais simples, eu já sei qual a folha que eu vou utilizar, ok? Então nessa análise, nós temos que entender que nós temos algumas dimensões, a peça que nós estamos projetando. Observe que a perspectiva a qual eu estou projetando, eu tenho o comprimento, a profundidade e a altura dela. Como nós podemos ver aqui, ó, nós temos o comprimento da peça e o comprimento da peça, ok? A profundidade, ó, ele girando aqui, ó, ele fazendo o giro, ó, aqui tudo comprimento, ó. Olha o giro que eu executo aqui, ó, para ter a profundidade da peça, ó. Aqui, ó. Todas essas dimensões, ó, toda essa dimensão é o que? A profundidade da peça. Aqui eu tenho a altura agora.
Então eu tenho a vista frontal com a medida de comprimento e altura, a vista superior, comprimento e profundidade, e a vista lateral esquerda com a profundidade, a profundidade e a altura. Com essas dimensões, a gente já consegue observar que se eu retirar esse espaço que eu tenho entre o desenho e juntar todas as projeções, encostar uma aresta externa na outra, eu teria essa condição, eu teria esse desenho. Para simplificar aqui o problema, eu tirei já as linhas internas e só estou trabalhando com as medidas principais: altura, comprimento e profundidade. Lembrando, essa é a vista. Esta eu tenho a vista frontal, essa é a minha vista lateral esquerda, essa é a vista superior. E aí agora, se eu simplificar esse desenho, e pegar só as medidas totais, a medida total do desenho, a medida total do desenho, essa medida, essa e essa, eu tenho um retângulo. Um retângulo aonde vai comportar exatamente a projeção ortogonal. Ele cabe dentro desse retângulo. As três vistas, aonde a minha base desse retângulo é a medida do comprimento mais a profundidade. Então, Bzão, B maiúsculo vai ser o comprimento mais a profundidade. E a altura do desenho, a altura do desenho, que nós chamamos aqui de H, vai ser quem? A profundidade mais a altura. Tudo bem até aqui, gente? Beleza, então. Vamos continuar. Base da projeção ortogonal, da região onde eu projeto a região, o desenho em projeção ortogonal, e a altura dessa mesma área. Então eu tenho um retângulo agora, com a dimensão de H, profundidade mais altura, e da base, comprimento mais a profundidade. Então, para a gente centralizar essa projeção ortogonal, observe que eu vou ter os espaçamentos. Observa que eu tenho o espaçamento entre uma vista e a outra, que eu tenho que ajustar dentro da minha folha. E como é que eu consigo determinar qual é esse espaçamento? Observe que eu preciso saber qual é, lembrando da parte de semana passada que nós já discutimos e até relembrei na aula passada, eu tenho uma folha e ao projetar esse desenho aqui dentro, eu projeto ele aonde? Dentro da área de desenho. Lembra que eu tenho três áreas dentro do desenho, na folha? A área externa, a margem, a área de texto e legenda e a área de desenho. A área interna, a margem, se divide em duas.
a área de desenho, que é determinado pela altura HD e pela base BD, ok? Se você não lembra disso, se você não viu a aula passada, aconselho que você volte lá e dê uma olhada na parte de centralização de perspectivas isométricas, tá ok? Lá eu explico detalhadamente como é isso aqui. Aqui hoje nós já vamos passar por isso aqui, tá ok? Nessa condição então, a área de desenho aqui, ó, determinado por HD e BD. Hoje eu só estou usando a folha A3 na condição 1, mas isso não é problema para você, tá ok? Porque nós já vimos que nós temos três possibilidades aí: a folha A4, a folha na condição 1 e a folha na condição 2, tá ok? Hoje eu só vou trabalhar aqui, mas isso, como nós vimos semana passada, na aula passada, tanto faz aí para as outras duas condições de folhas aí, ok? Nessa condição, então, observe que eu tenho que fazer uma análise agora. Eu primeiro vou determinar qual é o espaço que sobra da área de desenho. Eu vou subtrair a base menos a base do desenho, da projeção, e a altura da área de desenho menos a altura do desenho, a altura total do desenho. Nessa condição, então, eu vou ter os valores de delta B e delta H. E aí eu preciso fazer uma análise aqui agora. Qual desses dois valores é maior? Qual valor é maior do que o outro? Isso eu preciso identificar, porque aí eu vou saber em qual das duas condições eu vou trabalhar. Por que eu tenho essas duas condições? Porque no centro do desenho aqui, no centro do desenho, o espaçamento tem que ser igual. Esse espaço que eu tenho da vista frontal para a lateral esquerda, da vista frontal para a superior, ela deve ser igual. Por isso, então, que eu tenho que analisar qual das duas dimensões, das duas áreas que sobra é maior. Se o que sobra da base, da medida da base, da região da base, é maior do que a altura, então eu me oriento para calcular os espaçamentos horizontais e verticais aqui pela condição 1. Porém, se a altura, o ΔH, for maior do que o ΔB, ou seja, ΔB menor do que o ΔH, eu me oriento pela condição 2. Qual que é a diferença? É a divisão que eu divido a dimensão maior por 3, tá vendo? Por 3, e pego esse valor e subtraio do outro delta. Tá vendo? É subtrai do outro delta. Porque assim eu desconsidero essa medida aqui no centro. Tudo bem? Então, vamos lá. Achei para essa condição aqui, ó, o ΔB é menor do que o ΔH. Então, ao calcular, foi observado que o ΔB é menor que o ΔH. Eu vou me orientar pelo cálculo da condição 2. Sendo assim, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou calcular quem é 2. Quem é 2? É 2
é o meu espaçamento vertical. Então eu vou pegar o valor de ΔH e dividir por 3. Sendo assim, eu encontrei qual é essa medida aqui, ó. E nessa condição, sendo assim, eu vou repetir esse valor para o espaçamento da frontal para a lateral esquerda. E aí, observe que ao subtrair agora, ó, o E2 do ΔB, fazer essa executar essa subtração aqui, eu estou identificando qual é esse espaço que está sobrando aqui, ó. Eu estou identificando quanto que é esse espaço. E aí, divido por 2 que eu acho esses dois valores aqui, ó. Então, nessa condição, observe que eu consigo centralizar a projeção ortogonal, ok? Eu consigo dimensionar qual é o espaçamento que eu vou ter das vistas para as margens. E2 é o espaçamento vertical e E1 o espaçamento horizontal. Se por um acaso o que me atende é a condição 1, o que muda? Muda esse cara interno aqui, ó. De E2, esse valor interno aqui passa a ser E1, ok? E1, 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 E2, E2. Condição 1. Condição 2 é o que está desenhado aqui, ó. E2, E2, E2 e E2, E1 e E1. E assim, observe que ao final do desenho pode variar 1 ou 2 milímetros aí nessa medida aqui, dependendo de como você começa o desenho. Esse valor de E dos extremos aqui, ó, ou se você começa de baixo para cima, da esquerda para a direita, esses valores pode ser que dê um pouquinho, 1, 2 milímetros de diferença. Isso é aceitável, ok? Deu 3, 4 milímetros, professor, de diferença. Opa, tem alguma coisa errada. Alguma medida aí não está batendo, ok? Então, tome cuidado com isso. Seja preciso nas suas medidas. Lembre-se, faça o desenho no rascunho primeiro, todo ele tirando o peso da mão no grafite 2H, ok? Desenha ele todinho. Desenhou todo o esboço da peça. Tá ok? Tá certinho? Aí eu faço o acabamento. Aí eu venho com o grafite HB e 2B e faço todo o acabamento do desenho. E aí ele fica aquele desenho muito organizado, muito bonito, tá ok? Aquele desenho a nível do que você está estudando, a nível de um técnico, tá ok? Então aqui nós temos como realizar a centralização agora da projeção ortogonal, tá ok? Os exercícios dessa semana, realizar a centralização também, tá ok? Qual folha que eu vou usar? A partir do cálculo aqui, ó, você tendo essa dimensão do desenho, você sabe qual das 3 folhas, qual das 2 folhas você vai utilizar, se é a folha A4 ou se é a folha A3, ou
se é na condição da folha 3, na condição 1 ou na condição 2. Ok? Gente, aquele abraço, tá ok? Bons estudos. Qualquer dúvida, lembre-se, hein? Nossa webconferência na terça-feira de manhã e nós temos o fórum lá, um canal que você pode estar deixando suas dúvidas lá, que assim que possível, o mais rápido que eu conseguir, eu estou respondendo para vocês, tá ok? Aquele abraço e até a próxima.